Pessoal, para falarmos agora dos deveres do locatário. No bloco anterior, nós falamos dos deveres do locador. O dever do locador se contrapõe ali aos direitos do locatário, né? E vice-versa. Então, agora nós vamos tratar do artigo 23 da Lei do Inquilinato, que fala dos deveres do locatário. Vamos abrir lá a lei. Abra a sua aí, eu vou abrir a minha aqui. E o artigo 23 fala: o locatário é obrigado a. O primeiro e principal, a primeira e principal obrigação do locatário é pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, ou, em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. Então, essa primeira obrigação aqui do locatário, ela tem vários detalhes, né? Abrange uma série de informações aqui. Primeiro ponto, o aluguel tem que ser pago pontualmente e também os encargos da locação, né? Aquelas taxas que são de responsabilidade do locatário. Tanto aquelas descritas aqui no inciso 8º, que são as taxas de consumo, quanto o imposto e as outras taxas que, em regra, seriam de responsabilidade do locador e o locador transmite ao locatário. Então, tem que ser pagas pontualmente. Sejam obrigações determinadas pela lei ou contratualmente previstas e exigíveis ali ao locatário. Esse pontualmente é no prazo que foi estipulado no contrato. Caso o contrato não conste a data, por exemplo, porque às vezes tem contratos falhos, que consta o valor do aluguel, os encargos que o locatário tem que pagar, mas não coloca ali a data de vencimento desse aluguel, de vencimento dessa obrigação. Então, quando não existir essa estipulação de prazo no contrato, essas obrigações devem ser pagas até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido. Então, na omissão do contrato, a lei nos traz ali qual é esse prazo, né? Porque para poder ser considerado um locatário inadimplente, eu preciso saber quando venceu a obrigação que ele deveria ter pago, né? E aqui, com relação ao local do pagamento, também existe essa situação. Quando o contrato de locação for omisso, porque, em regra, na maioria dos contratos, os locadores, né, as administradoras, elas determinam ali onde será pago esses valores, né, do aluguel e dos encargos da locação. Quando existe uma administradora, né, uma imobiliária ali administrando aquela locação, um advogado, geralmente é colocado no contrato que esse aluguel deverá ser pago diretamente na imobiliária ou diretamente ao administrador do imóvel. Na omissão, o local de pagamento é no imóvel locado. E aí o locador tem que comparecer no imóvel locado, ele ou um representante, para receber aí o pagamento do aluguel. Então, se o locador não definiu no contrato onde seria feito o pagamento, ou seja, o contrato é omisso, o locador precisa buscar o valor da locação e dos encargos no imóvel locado. Se ele não comparecer, o locatário não pode ser tido como inadimplente, ele não pode ser constituído em mora, porque ele não está descumprindo. Quem está descumprindo uma obrigação ali é o locador. Claro que isso é muito, assim, difícil de acontecer, porque sempre há essa previsibilidade no contrato, né? E caso aconteça uma situação dessa, de ficar definido que é o local do imóvel por força da lei, e que o locador não compareça para receber aí esse valor do aluguel, o locatário, para se isentar da responsabilidade, para se exonerar, né, da condição de inadimplente, ele pode consignar o pagamento do aluguel. E aí é uma liberalidade do locatário. Então, só que em regra nunca vi, né,
aí acontecer uma situação dessas. Mas, ocorrendo uma cobrança do locador, essa seria aí uma tese de defesa do locatário que não pagou porque o locador não foi até ele receber nesta situação, tá? Inciso 2. Servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. E só uma questão aqui, antes de nós adentrarmos à segunda obrigação do locatário, com relação lá à primeira obrigação, que ele tem a obrigação de pagar pontualmente o aluguel, equivocadamente existe um entendimento no mercado imobiliário pelas partes de que apenas após o vencimento de 3 meses de aluguel é que pode o locatário sofrer aí uma eventual ação de despejo por inadimplemento legal e contratual. Mas isso é equivocado, porque se a gente ler aqui o artigo, diz que tem que pagar pontualmente. A partir do momento que eu tenho que pagar pontualmente e não existe uma exceção, a partir do primeiro dia do vencimento já é cabível o despejo do imóvel. E outra situação é que o despejo não ocorre apenas com o inadimplemento do aluguel, porque muitas vezes os locatários, até mesmo por dificuldade financeira, pagam o valor do aluguel em dia com medo de sofrer ação de despejo e deixam de pagar o valor dos encargos, né? Deixam de pagar ali os demais encargos que a eles compete. E aí isso também é considerado infração legal e contratual passível de despejo, de desfazimento dessa locação. Tá bom? É importante que isso seja orientado, né, aos clientes, principalmente aos locatários, né, para que eles não corram esse risco, não caiam no erro de acreditar que eles podem atrasar o aluguel em até 3 meses e não sofrerão as consequências, ou basta pagar o aluguel em dia que os encargos não tem problema atrasar. Não, é preciso pagar tanto encargos quanto o aluguel de forma pontual, pois ao primeiro dia do vencimento já é possível pedir aí o desfazimento do contrato e, eventualmente, ingressar com a competente ação de despejo. Certo? Então, o inciso 2, que diz que é obrigação do locatário se servir do imóvel para o uso convencionado ou presumido. Ou seja, não pode o locatário alugar um imóvel para fins residenciais e transformar este imóvel em um imóvel comercial, porque ele vai estar alterando ali a destinação, o uso que ele decidiu, que ele convencionou no contrato com o locador. Então, ele não pode alterar aí o uso, né, a finalidade daquele imóvel. Outra obrigação dele também, englobada no inciso 2, é tratar o imóvel com o mesmo cuidado como se fosse seu. Ou seja, é conservar o imóvel, realizar ali as benfeitorias de manutenção daquele imóvel, necessárias à manutenção daquele imóvel no estado em que ele recebeu. Claro que as benfeitorias necessárias, elas são de obrigação do locador. Mas o locatário deve notificar o locador acerca dessa necessidade de realizar a benfeitoria, e aí sim o locador, caso não faça, o locatário pode fazer e depois buscar o ressarcimento, né? E eu sempre oriento, como já falei no bloco sobre benfeitorias, que sempre se pegue uma autorização do locador, porque muitas vezes a linha é muito tênue entre benfeitoria necessária e benfeitoria útil, e vai muito do entendimento das partes. Então, é melhor que se pegue a autorização tanto com relação a benfeitorias úteis quanto benfeitorias necessárias, justamente para se evitar futura discussão e prejuízo, né? O inciso 3 nos diz que o locatário é obrigado a restituir o imóvel ao final da locação no estado em que o recebeu.
salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. E aqui é muito importante a gente voltar lá na questão da vistoria inicial. Como que o locatário vai provar que aquele dano ali no imóvel, que aquela deterioração é ocasionada pelo tempo do imóvel, pelo decurso do tempo, é uma deterioração natural do próprio uso do imóvel. Como ele vai provar isso? Com a realização da vistoria inicial, porque ao final da locação se realiza uma vistoria final e aí há a comparação do imóvel e verificação se o locatário realmente não foi negligente na sua obrigação de utilizar o imóvel como se fosse seu e de manter o imóvel na mesma forma em que recebeu e restituí-lo da forma em que recebeu. Inclusive, mesmo as benfeitorias autorizadas pelo locador, como o locatário tem o dever de restituir o imóvel nas condições em que recebeu, o locador pode exigir o desfazimento de benfeitorias e receber o imóvel no estado em que entregou ao locatário. Então, é muito importante se atentar aí esta situação, porque esses dias, inclusive, um cliente meu na área de compra e venda, né, que eu estava fazendo uma análise de um contrato de compra e venda para ele, e ele surgiu uma situação de locação, onde ele tinha alugado um imóvel para a sogra, e só que o contrato de locação foi feito no nome dele, mas quem morava no imóvel era a sogra. E não é aqui que está o problema. O problema é que não foi realizado vistoria no imóvel. Ao início da locação, foi feito um levantamento fotográfico, mas não foi reduzido a termo, não foi feito o termo de vistoria, apenas as fotos. Ao final, quando ele foi entregar o imóvel, ele entregou o imóvel livre de mobília, porque era um imóvel que não era mobiliado quando ele alugou. Ele pintou o imóvel, deixou o imóvel limpo e entregou as chaves ao locador. O locador, alguns dias depois, entrou em contato e falou que o imóvel estava diferente da forma em que foi entregue para ele, como locatário. Alegou que o imóvel não estava pintado, que tinha avarias nas paredes, que tinham ali situações que não estavam compatíveis, que o imóvel estava com o piso manchado. Então, como que esse locatário vai provar que ele entregou exatamente do jeito que recebeu, ressalvadas as deteriorações normais do uso do imóvel, se na verdade não foi realizado o termo de vistoria inicial? Foi feito um levantamento fotográfico, mas não foi discriminado ali aonde que tinha um defeito ou não tinha, por exemplo, essa mancha do piso não foi relatada, não tem como verificar nas fotografias, e aí o correto também é que seja marcado um termo de vistoria final, aonde o locatário esteja presente e ele possa contestar aquela vistoria, contestar os prejuízos alegados pelo locador que o locatário tenha praticado ali, né? Tenha sido responsabilizado por aqueles prejuízos ocorridos ali no imóvel. Então vejam a importância, né, dos detalhes, porque quando há ali a contratação da locação, tá todo mundo numa boa, todo mundo 100%, tá tudo de acordo com o que eles querem. O inquilino tá ali na iminência de entrar no imóvel, precisa entrar no imóvel, acaba aceitando tudo o que o locador até muitas vezes coloca no contrato, não se atenta para essa necessidade da vistoria, e aí, ao final, começam os problemas. E aí, nesse caso, que eu estou dando aqui um exemplo para vocês, o locador não queria entregar o termo de quitação final da locação, sendo que os aluguéis estavam em dia e, segundo o locatário, não existia aí nenhuma avaria no imóvel. O imóvel foi entregue pintado, limpo, da forma em que é recebido quando do início da locação.
Então, existem situações bem complicadas de serem resolvidas se não existirem atos preventivos ali no contrato, certo? Vamos para a próxima obrigação do locatário. A próxima obrigação do locatário é muito importante também. O inciso 4 nos diz: levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como eventuais turbações de terceiros. Então, aqui com relação aos danos verificados no imóvel, vai de encontro à obrigação do locador de reparar vícios e danos ali anteriores à locação e também de manter o uso e a destinação do imóvel durante toda a locação. E aí, de contrapartida, o locatário tem a obrigação de levar ao conhecimento do locador eventual surgimento de dano ou defeito no imóvel, até mesmo porque, senão o locador, se ele não tiver conhecimento daquele dano, ele não tem como reparar, né? E aí tem uma situação importante. Como é dever do locatário levar ao conhecimento do locador o surgimento de um defeito, de um dano no imóvel, o fato, e ali diz imediatamente, ou seja, tão logo ele tenha conhecimento daquele defeito, ele deve comunicar o locador, desculpa. Porque a omissão dele na comunicação, e aí vai gerar, consequentemente, a não realização da obra necessária no imóvel por parte do locador, isso pode acarretar em maiores prejuízos ao imóvel. E aí, esses prejuízos podem ser comprovados pelo locador, que são de responsabilidade do locatário, porque a omissão dele, a não comunicação dele ao locador acerca daquele dano, daquele defeito no imóvel, ocasionou um problema ainda maior, um problema secundário. Quando eu falei no bloco das benfeitorias sobre quem deve realizar as obras de reparação do imóvel ocasionadas por eventos da natureza, é obrigação do locador, mas o locatário tem que levar ao conhecimento do locador. Porque, por exemplo, houve um destelhamento na casa, e aí o locatário simplesmente, não é minha obrigação, eu não vou fazer nada, porque a obrigação é do locador. E aí ele não comunica o locador e subentende que o locador ali tomou conhecimento que houve um defeito, um prejuízo ali no imóvel. Em decorrência dessa não comunicação, da não resolução do problema, o imóvel continua destelhado, ocorre um vazamento interno no imóvel que deteriora a pintura, até mesmo um reboco de tamanha umidade dentro do imóvel. Quem vai ser responsabilizado por reparar esses danos ocasionados dentro do imóvel? O locatário. Por quê? Porque em decorrência da omissão dele e de não cumprimento de um dever legal e contratual dele, ocasionou aquele prejuízo no imóvel. Então, é muito importante que tudo seja comunicado ao locador. Esse diálogo entre locador e locatário, ou entre locatário e administrador do imóvel, é importantíssimo, até mesmo para resguardar direitos e deveres de ambas as partes. Para essa situação. O inciso 5 diz: realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Então, é óbvio, né, que se o locatário causar um prejuízo no imóvel, é ele que tem o dever aí de reparar. E aí também, como provar que foi o locatário? Sempre com a questão das vistorias. E é muito importante que o locador, que a administradora da locação, realizem vistorias periódicas no imóvel para verificar se o locatário está cumprindo com os deveres dele, que é de se servir do imóvel para o uso que foi convencionado e de tratar o imóvel como se seu fosse, cuidando do imóvel, mantendo o imóvel, conservando o imóvel. O inciso 6 diz que o locatário não pode modificar a forma interna ou externa do imóvel sem consentimento prévio e por escrito
do locador. Aqui também é uma obrigação óbvia, né, do locatário, porque ele tem a posse direta do imóvel, mas ele não se torna proprietário, ele se torna possuidor direto daquele imóvel. Então, ele não pode realizar benfeitorias, sejam elas externas ou internas no imóvel, sem a autorização do locador. Caso ele o faça, o locador tem o direito de buscar o desfazimento desse contrato de locação por infração legal. E é muito importante, principalmente nas locações comerciais, que já se coloque no contrato de locação que o locador autoriza a realização de obras de adequação do imóvel para a atividade comercial daquele locatário. Porque na locação não residencial é mais difícil, né, que seja feita ali uma reforma, exceto se o imóvel realmente está numa situação muito precária e às vezes o locador, inclusive, dá um desconto nos primeiros meses de aluguel para que o locatário realize ali aquelas obras. E isso também deve estar convencionado no contrato. Mas nas locações comerciais, praticamente 100% das situações, das locações comerciais, o locatário precisa adequar aquele imóvel à atividade comercial dele. Por exemplo, eu aluguei aqui a sala onde tem o meu escritório. Eu me mudei faz um mês para cá, apenas. E assim como na outra sala também, eu precisei fazer as divisórias, e aí é preciso readequar ali a sala para que ela se adapte a um escritório de advocacia. No outro contrato, não tinha essa previsão, mas ao final eu consegui resolver igual, mas foi uma omissão no outro contrato. Porque eu acabei, por erro meu, não colocando essa disposição. O contrato não foi feito por mim, mas quando eu revisei, eu não me atentei a essa situação. Quando eu fiz o contrato de locação do meu escritório atual, que eu precisei fazer as divisórias de gesso, né, para fazer as salas, a recepção do escritório, eu coloquei no contrato que o locador autorizava as benfeitorias necessárias ao exercício da minha atividade e que essas divisórias, né, que eu fiz essa benfeitoria que eu fiz no imóvel, ao final da locação, como eu não tenho como retirar, eu não tenho como levar, se eu tirar as paredes de gesso, elas simplesmente vão quebrar e eu vou ter um prejuízo. Então, eu coloquei no contrato que ao final da locação, como o imóvel, como essa benfeitoria inevitavelmente ela vai se incorporar ao imóvel, que nós iremos convencionar o valor da minha indenização, mas que ele irá me indenizar. Então, eu deixei isso já expressamente previsto no meu contrato. E é muito importante que nos contratos conste, né, essa autorização, principalmente nos contratos comerciais, que é responsabilidade do locatário arcar com os custos das benfeitorias necessárias e úteis, né, aí, ao exercício da atividade comercial, e também com relação à obtenção de alvarás, de licenças e autorizações para o exercício da sua atividade, e que isso não impede, não é causa de rescisão da locação, porque é uma obrigação do locatário buscar aí que a sua atividade esteja regularizada, certo? Vamos para a próxima obrigação do locatário. O inciso 7 nos diz que o locatário deve entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Então, como o imóvel, a posse é transmitida ao locatário, mas a propriedade continua sendo do locador. E, eventualmente, correspondências para o locador serão enviadas neste imóvel, ou até mesmo multas, intimações referentes ao imóvel em nome do locatário. O locatário tem o dever de imediatamente entregar essas correspondências ao locador, tá? Não fazendo isso, o locatário estará infringindo uma disposição legal e causa de desfazimento do contrato. 8.
pagar as despesas de consumo, né? Telefone, água, luz, gás, esgoto. Isso é uma coisa até óbvia, né? É ele que consome, é ele quem paga. E aí voltamos à questão lá da obrigação do locador de pagar as taxas e tributos do imóvel, salvo expressa disposição contratual. Então, a praxe hoje do mercado é transmitir todos os pagamentos referentes àquele imóvel ao locatário, incluindo taxa de lixo, incluindo IPTU, todas as despesas ao locatário. E o não pagamento dessas despesas, vocês estão vendo, que é infração legal, que causa o desfazimento do contrato e o eventual despejo ali do locatário do imóvel. Então, não basta que ele esteja com o aluguel em dia, se ele não estiver aí com os demais encargos em dia. O inciso 9 diz que ele precisa permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros nas hipóteses previstas no artigo 27. Então, o que diz aqui? Que o locatário ele é obrigado a permitir a vistoria periódica no imóvel. No entanto, o locador deve convencionar com ele dia e hora, certo? Então, ele não pode se negar a realização de vistoria periódica no imóvel. Outra situação, ele não pode negar a visitação de pessoas interessadas na compra do imóvel quando ele já manifestou o desinteresse dele em adquirir aquele imóvel. Quando a ele foi dado o direito de preferência e ele não quis exercer, ele não quis comprar o imóvel, ele não pode impedir que visitantes vão até o imóvel, né, para analisar ali se querem ou não querem comprar o imóvel. Óbvio que essas visitas também precisam ser previamente agendadas, até mesmo para não violar aí o direito à intimidade, à privacidade do locatário, certo? O inciso 10 nos diz que ele deve cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos. E aqui a gente precisa atentar para a seguinte situação. O condômino, em caso de condomínio, continua sendo o proprietário, mas a posse direta foi transmitida ao locatário. O condomínio, em regra, continua notificando o proprietário, o condômino, acerca de multas de inadimplemento de taxa condominial ou de multa por barulho excessivo. Todas as correspondências e cobranças continuam sendo ao locador, ao proprietário, ao condômino, porque é o proprietário que é o condômino ali naquele condomínio. Mas o locatário tem a obrigação de cumprir o que diz a convenção e o regimento interno, uma vez que a convenção estando registrada no registro de imóveis competente, ela é oponível a terceiros e o locatário não pode alegar que desconhecia as regras daquele condomínio. Diante disso, o condomínio pode notificar diretamente o locatário, inclusive, se necessário for, ajuizar ação de cobrança, indenização, diretamente contra o locatário, certo? O locatário também é obrigado a pagar o prêmio do seguro-fiança. E aqui o seguro-fiança é uma das modalidades de garantia, né? Então, compete ao locatário pagar ali, obviamente, porque o locador exige qual é a modalidade de garantia que ele quer, e uma vez sendo escolhido o seguro-fiança, quem paga é o locatário. E o 12, pagar as despesas ordinárias do condomínio, que quando nós falamos da obrigação do locador em pagar as despesas extraordinárias, ao locatário cabe as ordinárias, ou seja, despesas de consumo, as despesas ali com salários, os encargos trabalhistas dos funcionários, uma vez que são despesas devidamente orçadas, né, pelo condomínio, despesas de manutenção e de administração daquele condomínio cabem ao locatário. Tudo o que está previsto de ser pago mensalmente, incluído ali nas taxas, na taxa de condomínio, cabe ao locatário, certo? Então, nesse bloco, nós vimos aqui todos os deveres do locatário. No bloco anterior, nós vimos os deveres do locador.
A infração de qualquer dessas imposições legais de deveres a ambas as partes é motivo de desfazimento do contrato de locação. Porque lá no artigo 9º diz que o contrato pode ser desfeito ou por mútuo acordo, ou por inadimplemento do locatário, ou por infração legal ou contratual. Então, descumprindo qualquer dever locador ou locatário, gera aí o direito à outra parte de buscar o desfazimento desse contrato. Eu espero ter contribuído, ter auxiliado aí nessas questões. Ali no material eu deixei mais explicado, né, minuciosamente, incluindo entendimentos jurisprudenciais sobre esses deveres e obrigações de locador e locatário. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto por e-mail, no meu direct do Instagram e aqui na plataforma também. Até a próxima aula!